Quinta-feira, 10 de outubro e o Paddockcast está no ar. Hoje o tema é rivalidade, grandes rivalidades. Mas não qualquer uma delas, né? Vamos falar daquelas mais intensas, daquelas entre companheiros de equipe. E aí vale Fórmula 1, Indy, MotoGP. O que nossos convidados quiserem, eles podem citar, desde que tenham um motor e dois pilotos da mesma equipe brigando. Eu sou Gabriel Curti e vou apresentar a edição 37 dessa atração ao lado novamente de Rodrigo Berton. Bom dia, Berton. Bom dia, H. Bom dia, Gil. Bom dia a todo mundo que está assistindo e ouvindo o Paddockcast. E nós vamos falar hoje de muito fogo no parquinho. A gente vai falar das brigas dentro das equipes, o famoso fogo no Kengarau. Bom dia, Gil. Opa, rapaziada, bom dia. Mais uma vez aqui, satisfação, prazer trabalhar com vocês e aprender um bocado sobre esporte a motor. Valeu. Vambora. Bom, grandes rivalidades históricas entre companheiros de equipe é o nosso tema de hoje e não é de graça, né? A ideia surgiu depois do nascimento de uma treta ainda, digamos, embrionária, mas bem promissora entre Charles Leclerc e Sebastian Vettel, que esquentou de vez na Rússia. Uma relação que começou super bem, muito respeito, admiração mútua e que agora tem tudo para dar ruim daqui para frente, principalmente porque a Ferrari não tem qualquer experiência recente em lidar com dois pilotos rivais. O nosso Fernandão Silva relembrou num texto na terça-feira que é a primeira vez que a Ferrari tem uma grande rivalidade interna desde 1982, quando Gilles Villeneuve e Didier Pironi viviam o auge da guerra entre eles. Faz um tempinho, né? Mas enfim, Leclerc e Vettel promete, pode ser bem grande, mas ainda não está nessa lista. Berton, vamos lá. Qual que é a primeira rivalidade que você quer destacar? Vamos começar com a maior? Vai. Então vamos falar de Senna e Prost. Senna e Prost que viveram talvez a maior rivalidade entre companheiros de equipes da história do esporte a motor. Eles praticamente se odiavam depois do incidente de 88. E até hoje é a maior rivalidade lembrada do esporte. Foram inimigos por muito tempo, até a aposentadoria do Prost. Quando o Prost se aposentou, eles fizeram as pazes, viraram amigos, confidentes até. Então, vamos começar a falar de alguns stats? Vamos. Manda aí, eu sei que você separou principalmente das temporadas mais marcantes, né? Que foram 88 e 89, né? Sim, o Senna foi campeão em 88, o Prost em 89, e eles dominaram a categoria, praticamente com o melhor carro. Eram 16 corridas na temporada? 16 corridas na temporada. O Senna, em 88 e 89, fez 13 pole positions. O Prost, 2 em cada temporada. Era fraco o carro, né? Era fraquinho. E vamos só dar o dado. Em 88, quem quebrou a lista de poles foi o Berger. E em 89, quem quebrou foi Riccardo Patrese. Em vitórias, em 88, o Senna teve 8-7. Em 89, 6-4. Voltas mais rápidas, o Prost foi mais rápido em voltas mais rápidas de corrida. 6-3 em 88, 4-2 em 89. E campeonatos eles empataram 1-1. E o Senna dominou 88. Chegou no GP do Japão para ser campeão, teve aquele problema na largada, caiu para as últimas posições, mas conseguiu se recuperar e venceu. Em 89, também no Japão, a gente teve aquele fatídico incidente na chicane, que o Prost não facilitou. Alguns dizem que jogou. Jogou? Deu uma... Assim, eu não sei se jogou, mas ele não evitou. Eu acho que jogou e tinha que ter jogado mesmo. Porque estava valendo o campeonato. Ele não ia facilitar. Porque eles já tinham tido aquele problema de não ultrapassar na largada durante a temporada. Sim. Tinha o trato que o Senna não cumpriu. Foi malandro também, certamente. Porque já não era mais largada, era uma relargada. O Senna foi completamente malandro. E em 89 teve o acidente. E que deflagrou ainda mais a rivalidade. Prost acabou indo para a Ferrari, não se deu muito bem. Voltou, tirou um ano sabático, voltou, foi campeão pela Williams. Pois é, essa rivalidade que o Berton citou, obviamente é a mais lembrada por todo mundo. Eu acho que na história da Fórmula 1, quando você pergunta para alguém das maiores rivalidades,
metade vai dizer Senna e Prost, metade vai dizer Hunt e Lauda, muito por causa até do filme que foi feito e fez um grande sucesso, só que Hunt e Lauda não se encaixam no tema do programa, e Senna e Prost se encaixam em muito, são 2 dos maiores pilotos da história da Fórmula 1, talvez 2 dos 5 maiores, e a McLaren teve de lidar com os dois no auge, brigando por títulos. Enquanto o Gil prepara a ligação para Evelyn Guimarães, que vai ser a primeira a falar das rivalidades favoritas dela, eu vou abrir aqui a minha primeira. E eu vou numa recente, meio que uma bola de segurança, porque eu acho que é o que tem mais a ver com o que a Ferrari pode encontrar. Os dois tinham um carro dominante, muito vencedor, e eu acho que a Ferrari tem potencial para ter isso nos próximos anos. Eu vou de Nico Rosberg e Lewis Hamilton, que foi a grande rivalidade mais recente da Fórmula 1. Foram 4 temporadas de rivalidade muito quente, resultados impressionantes. É verdade que a Mercedes domina a Fórmula 1 desde 2014, mas 2013 já tinha sido um ano muito bom dos dois. O Rosberg venceu 2 corridas, o Hamilton venceu uma, e eles foram vice no Mundial de Construtores. Só que aí o bicho pegou mesmo quando a parada virou pelo Mundial de Pilotos, né? Em 3 anos o Hamilton venceu 2, o Rosberg venceu 1 campeonato, e o clima de tensão permanente ficou insustentável em 2016. Insustentável nível Hamilton não aguentar ouvir o nome do Rosberg até hoje, o Rosberg ter se aposentado logo depois de ser campeão, de tanto estresse. Teve o episódio em Baku que o Hamilton destruiu a sala na base do soco. Então eu acho que o Lauda e o Toto Wolff merecem destaque porque eles acabaram sendo figuras enormes que não deixaram descambar mais a rivalidade e garantiram o título de construtores, o Mundial e o vice de pilotos, né? Pois é, eles bateram entre eles em corrida, em largada. Na Espanha. Em Barcelona. E o Rosberg, ele estava tão estressado com essa rivalidade que, assim, a meta de vida dele era ser campeão em cima do Hamilton. Ele só queria isso. No ano que ele se aposentou, ficou muito claro que ele só queria tirar o título do Hamilton, falar eu sou campeão do mundo em cima do Hamilton. E mostra que, assim, os dois, o Rosberg é um primor de piloto, pra gente falar que era uma baita rivalidade. Pra mim, não. Era um bom piloto, um ótimo piloto, mas não o nível Senna-Prost, que vai ser lembrada pra sempre a rivalidade. Mas foi uma rivalidade muito interessante de acompanhar, porque durou 4 anos. Por mais que o Hamilton tenha vencido no final de conta dos títulos, o Rosberg conseguiu uma reviravolta que machucou o Hamilton. Machucou. Foi uma vitória, foi assim, uma derrota que machucou muito o Hamilton perder pro Rosberg. Você sabe que isso que você falou do Rosberg não ser um piloto do nível do Hamilton, eu acho que acaba engrandecendo ainda mais essa rivalidade, porque Senna e Prost, a gente tá falando de 2 craques, 2 gênios, e aí realmente o negócio tende a ser parelho em qualquer cenário. Rosberg e Hamilton não tenderia a ser assim, né? Na verdade, quando os dois chegam à Mercedes, a gente sabia que o Hamilton era melhor, mas não tão melhor quanto ele demonstra hoje em dia. Só que o Rosberg atingiu o auge técnico justamente quando ele teve que competir com o Hamilton. E a temporada em que ele é campeão é a temporada muito boa. E a rivalidade ser tão quente entre pilotos de níveis diferentes, por mais que eu ache o Rosberg muito bom piloto, o Hamilton é fora de série, eu acho que isso acaba engrandecendo ainda mais a rivalidade. Ele suou sangue pra ganhar do Hamilton, né? Ele chegou perto em alguns anos. Sim. E quando ele conseguiu vencer, foi a base de muito suor. Tanto que o Hamilton, ele começou a vencer corridas no final da temporada pra tentar descontar, e o Rosberg só marcou ele. Uhum. Então assim, o Hamilton vendeu muito caro também a derrota. Então o título do Rosberg foi muito merecido. Sim. Bom, vamos agora ver o que acha a Evelyn Guimarães. Bom dia, Eve. Manda a sua primeira rivalidade já na lata, tudo bem? Eve, tá escutando a gente? E é com pesar que informamos... Oi, opa, olha ela aí. Opa, tudo bem aí, Eve? Chega, né? Do outro dia que tudo bem. Outro dia que deu problema por causa da rede, hoje não. Manda aí, Eve. Bom dia, Gá, bom dia, Berton, Gil. Então, adoro o tema, adoro esse tema de rivalidade, porque ele inflama muito, né? E tal, eu tava ouvindo vocês falarem aí
do Rosberg e do Hamilton. Assim, eu tenho algumas que eu gosto muito, mas a que eu mais gosto é uma também, não faz muito tempo, mas assim, é uma também que marcou a história da McLaren, assim como Senna e Prost, porque depois a gente viu que os dois caras aí envolvidos nessa rivalidade se tornaram grandíssimos pilotos, né, gênios, na verdade, o Hamilton ainda mais, né, então assim, a minha preferida é a de 2007, entre Fernando Alonso e Lewis Hamilton, porque eu acho que foi muito tensa aquela temporada inteira, e também porque, assim, eu guardo muito essa rivalidade porque eu acompanhei bem essa rivalidade desde o início, já acompanhava a carreira de ambos, desde que das categorias de base até entrar na McLaren, depois todos esses anos aí acompanhando já como jornalista, né, a rivalidade entre eles. Então essa é a minha preferida, porque marcas é muito parecida com muito parecido com o que aconteceu em 88, como o Berton estava falando, mas com algumas pequenas diferenças que fizeram muita diferença depois. Então, assim, só para a gente recapitular, em 2007, Fernando Alonso chegou à McLaren a peso de ouro, porque ele era bicampeão do mundo, foi o cara que bateu o Schumacher, né, ganhou 2 vezes em cima do cara, praticamente aposentou o Schumacher, tinha atuações brilhantes com aquela Renault, que era igualmente brilhante, mas ele precisava ir por uma equipe, assim, ainda maior, né, então, naquele momento a McLaren era essa equipe de uma grande história na Fórmula 1, vencedora, enfim. Era uma equipe, digamos, da Mercedes, né, naquele momento. E ele foi a peso de ouro para lá, como primeiro piloto e tudo mais, só que precisava de um segundo piloto, né, precisava completar essa dupla. E o Ron Dennis tinha lá dentro da McLaren o Lewis Hamilton, que já era ligado à equipe desde os 13 anos, já fazia até muito sucesso por conta dos resultados que ele vinha conquistando nas categorias de base, depois, né, chegando mais perto da Fórmula 1, na GP2, enfim. E era um novato, mas que já vinha com uma bagagem, uma história muito grande, né? Além de ser o primeiro negro a tentar a Fórmula 1. Então, assim, era uma coisa absurda o tamanho que o Hamilton chegou na Fórmula 1. E o Ron Dennis, assim, parte da equipe não queria colocar. Foi mais ou menos o que aconteceu com o Leclerc também, né? Na Ferrari. Então, parte da equipe ficou meio assim de colocar o cara tão novo ao lado do Alonso, que já era o Alonso na época, mas o Ron Dennis bancou, né? O Ron Dennis adorava o Hamilton, acho que até adora ainda esse ano, até agora, apesar de tudo que o Hamilton fez, mas assim, ele adorava como um filho, né? O Hamilton, era uma coisa absurda, assim. E aí ele falou, não, vamos colocar o Hamilton aí, filho, né? O Hamilton começou, o Alonso até começou vencendo a temporada, não a primeira corrida, mas começou vencendo antes, né, do que o Hamilton, mas a coisa começou a desandar a partir do momento que o Hamilton começou a tirar as garrinhas de fora, a fazer pole, a vencer corrida, enfim, começou um ciúme ali dentro, porque a partir do momento que o Hamilton se mostrou muito rápido, o Alonso fez, o que está acontecendo aqui, né? Que cara, da onde surgiu isso? Né? E o Alonso, como a gente sabe, tem essa personalidade muito forte, mas também muito centralizadora, muito, eu quero tudo para mim, eu sou o primeiro piloto e tal. E aí começou esse estresse lá dentro, toda essa tensão, e chegou um determinado momento em que a McLaren realmente virou completamente pro Hamilton, né? E aí você tem, no meio de tudo isso, um caso de espionagem lá dentro da McLaren, a McLaren espionando o que a Ferrari estava fazendo, e quem foi o pivô de tudo isso? Fernandinho. Fernandinho Alonso, né, que já estava de saco cheio lá o dentro. X9 de Oviedo. Exatamente. Foi ele e o Pedro de la Rosa, né? O Pedro de la Rosa, que na verdade era o piloto reserva lá, e os dois acabaram descobrindo e trocando e-mails, né? Sobre a malandragem aí do projetista na época da McLaren. Enfim,
E aí eclodiu toda essa guerra lá dentro, mais esse problema, né? A FIA foi em cima para investigar. Imagina você espionando a Ferrari, né? Isso não ia sair barato. Enfim, no meio de tudo isso, a briga entre os dois, que teve como ponto alto aquela classificação na Hungria, né? Na verdade, naquela época existia, também já era separado em Q1, Q2, Q3, mas existia uma questão com combustível, né? Depois eles colocavam combustível no carro, enfim, para largada. E a equipe ia revezando os dois, e naquele momento era a vez do Alonso, mas o Hamilton estava mais rápido e o Alonso resolveu que o Hamilton não ia sair na frente, segurou o Hamilton lá no pit lane, uma das imagens mais assombrosas, né? E deu no que deu, né? E aí até falo muito que depois o Alonso, né, colocou a McLaren na parede mesmo e acabou perdendo a guerra aí. Os dois separaram as equipes. Eu lembro de muitas reportagens de mecânicos mesmo da McLaren falando que eles tinham completamente separado, né, os dois carros, cada um para o seu carro, etc. Então virou uma guerra civil mesmo dentro da equipe, muito tensa. E aí, por conta dessa batalha, o Raikkonen, que passou a temporada inteira ali só olhando, acabou levando o título de Interlagos, né? Em cima dos dois. E no fim das contas, os dois acabaram empatados, né, em número de pontos, e o Raikkonen foi campeão. E aí, devido a toda essa questão, o Alonso não tinha mais como seguir na equipe, quer dizer, né, ele teve que sair de lá, porque a personalidade dele não ia rolar ali dentro mais. E eu acho, inclusive, pessoalmente, que esse foi um dos grandes erros da carreira do Alonso. Uhum. A gente fala muito sobre as decisões que o Alonso tomou ao longo da carreira, que foram, né, que acabaram colocando ele em equipes que parecia ser uma decisão certa e no fim não era, né? Porque também ele não tem bola de cristal para saber, né? Mas assim, o fato dele ter saído naquele momento da McLaren, no outro ano eles foram campeões, etc. Eu acho que foi o maior erro da carreira. Foi ali que começou os problemas para ele. Então, e depois, lógico, essa personalidade dele acabou também apresentando problemas para frente. Então essa é a minha rivalidade, aquela que eu mais gosto, que tem a história mais interessante, assim, depois, claro, da rivalidade aí entre Senna e Prost. E quem gosta dessa rivalidade é o Kimi Raikkonen, né? Sim, claro, porque na verdade o Raikkonen naquela temporada vinha meio que, tipo, ali acompanhando de longe, né, o estresse dos dois, capitalizando aqui e ali, vencendo onde dava, mas pontuando em todas as corridas, né, ao contrário dos dois, que, por exemplo, chegou na China, o Hamilton deu, né, aquela famosa escapada ali para na entrada do pit lane, nos boxes, enfim. E aí você tem o Alonso também reclamando da equipe por conta de pressão de pressão de pneus, né, da calibragem, enfim. E aí você tem todo esse estresse lá na McLaren e o Raikkonen bonitão lá vencendo e capitalizando. E aí você chega em Interlagos, o Alonso também deu uma dura no Hamilton na corrida logo na largada, e o Hamilton meio que caiu nessa armadilha do Alonso e acabou perdendo o campeonato, né? Então, assim, é uma temporada de muitas histórias, né? De pequenas histórias dentro de uma história maior, né? Então tem o caso da espionagem, tem essa relação de quase pai e filho que o Ron Dennis desenvolveu com o Hamilton, que daí pesou pro lado dele, a personalidade dificílima do Alonso, de lidar com tudo isso. Então, assim, é uma temporada das mais interessantes, né, entre eles. Por isso é a minha favorita. E que me lembra uma outra rivalidade que também não foi explosiva, mas não, assim, em termos de você ter dois caras tão fortes, igualmente quase fortes, como Alonso e Hamilton, mas que aconteceu na MotoGP, né? Uhum. A partir de 2008, quando o Valentino Rossi, que já era o Valentino Rossi, rei, enfim, né, muitos títulos, começou a dividir a equipe com o Lourenço, né, o Jorge Lourenço, que foi para lá, e muito rápido também, imediatamente, se adaptou muito rápido a Yamaha,
E começou a meio que provocar o Rossi também, porque começou a vencer corrida e aí fazer aquelas comemorações extravagantes, como as do Valentino, né, que imitava o Valentino, né? Então, aí o Valentino usava as botas amarelas, o Lourenço passou a usar vermelho, e aí o Valentino se encheu o saco, construiu um muro lá no meio no meio do box. Que merda! Opa, desculpa. Então, assim, então me lembra muito essa rivalidade, né, dadas as devidas proporções. É claro que o Hamilton acabou sendo muito maior, né, e tudo mais, mas, assim, são rivalidades que eu gosto muito, porque também são rivalidades que a gente acompanhou toda a carreira desses caras, né. Pois essa rivalidade do Hamilton e do Alonso, ela me fascina por vários motivos, né? O primeiro é esse, que o Raikkonen acaba ganhando o campeonato porque a McLaren implode, né? A McLaren podia não ser a Mercedes dos últimos anos, mas ela era tipo a Mercedes desse ano. Ela tinha o melhor carro e assim, ela tinha uma dupla absurda, né? O Alonso estava no auge. Ele tinha acabado de ganhar os títulos com a Renault, então a tendência era que ele tirasse a McLaren do jejum. Aí chega o Hamilton, que acaba chegando com tudo, assim. Ele chegou na Fórmula 1 com absurda personalidade. O Hamilton faz pódio em todas as corridas, até Inglaterra, nas primeiras corridas dele. E ganha ganha Canadá e Estados Unidos. Aí tem essa história que você falou da equipe dividida, porque realmente foi isso. Eram duas equipes trabalhando dentro de uma equipe só. O escândalo de espionagem. Pô, espionagem, cara. E ainda tem... imaginou. Não, assim, e tem gente que não lembra, mas a McLaren ia ter uma espécie de Toro Rosso no ano seguinte. Que era a ProDrive e acabou perdendo o direito de ter equipe por causa da espionagem. Olha os efeitos dessa rivalidade. É verdade, porque aí no julgamento, né, depois, que foi quando eles conseguiram provar que realmente o cara pegou os documentos, fez a cópia dos documentos, e até a história é muito louca, né, porque o cara da copiadora que percebeu que tinha alguma coisa errada naquilo ali, enfim, e aí a McLaren teve que abrir mão também da equipe, teve que abrir mão, assim, de um valor de multa absurdo, né? Uhum. Então, e isso também machucou muito o Ron Dennis dentro da equipe, né? Porque a McLaren é formada por um conselho, a gente tem, né, o Mansur Ojé, que na época também tinha mais poder do que ele tem hoje, na verdade. E aquilo manchou muito também a reputação mesmo do Ron Dennis. E aí, quando ele viu que o Hamilton era uma aposta mesmo, né, assim, do cara que ia levar a equipe ao campeonato e tudo que se cercava do Hamilton, né, assim, o primeiro negro na Fórmula 1, o cara que chegando, né, já colocando o bicampeão na roda, enfim, meio que ele se agarrou a essa história, né, para permanecer como Ron Dennis, como chefe, enfim, da McLaren. Quer falar alguma coisa, Berton? Não, Evelyn disse tudo. Disse tudo, né? Disse tudo. Eu só queria destacar que a ideia do tema foi dela, então ela tem todos os motivos para amar esse tema, é muito bom mesmo. Eu só queria falar uma coisa, a Evelyn falou que o título do Raikkonen é legal pelas pequenas histórias que cercam a grande história. Nos bastidores, tem uma pequena história de um integrante deste conglomerado, desta holding de entretenimento de notícias, que acabou bêbado com Kimi Raikkonen na balada que consagrou o título do Hamilton e que foi servido por Kimi Raikkonen. Eu não sou de citar nomes, então eu não vou falar que foi o Martins. Tá bom. E teve isso mesmo. Eu já tava no site nessa época e teve isso mesmo. Foi a primeira história que o Vitor me contou. É claro que isso não surpreende a nenhum de nós, né? Nem um pouco. Verdade, né? Né, imagina. Mas eu adoro esse tema, na verdade, porque são grandes histórias, né, de grandes pilotos e como que eles lidaram também com essa questão da rivalidade, né? Pois é. Obrigado, viu, Eve? Opa, segue, diga. Não, só queria
Não, só queria terminar dizendo que a gente está prestes a ver uma nova rivalidade dentro da Ferrari, que não é uma equipe que lhe agrada muito, né, esse tipo de situação. Então, daqui para frente vai ser interessante ver como que ela vai lidar com esses dois caras, um tetracampeão orgulhoso, né, que não quer perder o seu espaço, e ao mesmo tempo um cara jovem, rápido e também questionador ali, querendo também cavar um espaço, né. Então, assim, acho que não poderia, essa rivalidade que a gente vê na cena Fórmula 1 não poderia estar em lugar melhor do que na Ferrari. Pois é. Você acha que alguma outra dupla do grid tem potencial para ter uma rivalidade legal? Nesse momento, assim, não vejo. Não vejo. É porque a gente fala muito, assim, por exemplo, do Verstappen, né, com o Albon, mas o Albon é um cara tão tranquilo e tão na dele, assim, que não acho que vai haver uma grande, a menos que a Red Bull vire uma Mercedes mesmo do começo da era híbrida, assim, mas mesmo assim eu acho que não, viu? Acho que ele vai saber lidar melhor em dividir a equipe com o Verstappen, a Mercedes, obviamente, jamais, né? Só se eles tivessem colocado o Ocon, né? Ali no lugar. Talvez a Renault com Ricardo e Ocon seja interessante ver essa dupla. A McLaren, eu não vejo isso, porque os dois são absolutamente amigos, né? Ali, eu acho que tem que acontecer, sei lá, o que tem que acontecer na McLaren pra acontecer alguma coisa ali, né? Porque o Lando Norris e o Carlos Sainz são parceiros mesmo, né? Eu tenho medo dessa. Eu tenho medo do bromance acabar. Eu acho que uma boa vai ser Ricardo e Ocon. Eu acho que o Ocon é bocudo, É. o Ocon é abusado. Sim. E eu acho que os dois vão trocar a faísca no ano que vem. Eu queria ver muito, era Ocon e Verstappen na mesma equipe. Sim, aí ia explodir. Isso eu queria ver. Aí teria um potencial mesmo, né? Mas eu acho que talvez, do grid atual, talvez realmente Ricardo e Ocon pro ano que vem. O Magnussen e Huckenberg também, né? Não vai rolar. Não vai rolar. É, infelizmente. Não vai rolar. É uma pena. Ô, Eve, obrigado, viu? Obrigada a vocês, meninos. Um beijo, viu? Volte sempre. Beijo, Eve. Beijo, Eve. Beijo, tchau, tchau. Bom, então agora, enquanto o Gil vai entrando em contato com o Gabriel Carvalho, diretamente de Campinas, para contar as rivalidades dele, eu queria saber se Rodrigo Berton tem alguma rivalidade extra Fórmula 1 pra gente. Vamos falar de Indy? Vamos falar de Indy. Então vamos falar da rivalidade. A Indy não tem muita rivalidade, porque praticamente todos são rivais dentro das equipes, né? O formato é diferente, carros patrocinados por empresas diferentes, então não tem essa de um favorecer o outro, não. Mas uma que a gente, nas pesquisas aqui, a gente pegou foi Newgarden e Pagenot. Uhum. Newgarden e Pagenot, que depois do toque em Gateway, eles não são bons amigos. E talvez essa seja a grande rivalidade entre companheiros de equipe da Indy. Eu acho essa rivalidade boa e daqui a pouco a gente pode se alongar um pouco mais nela, mais para o decorrer do programa, porque agora eu quero saber se Gabriel Carvalho está nos ouvindo. Ouço sim. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Berton. Bom dia, Gil. Como é que vocês estão? Bom dia, Gabo. Estamos tranquilo aqui, tudo certo. Já queria saber de você a sua rivalidade favorita ou rivalidades. O que você trouxe pra gente? Eu vou citar duas, uma da Fórmula 1 e uma da Indy. A da Fórmula 1 é Nigel Mansell contra Nelson Piquet nos tempos de Williams, nos anos 80, porque ela é quase como uma versão rústica de Hamilton e Alonso, né? Uhum. Porque o Piquet, quando ele vai para Williams em 86, ele já era um piloto bicampeão do mundo. O Mansell estava com a primeira oportunidade dele num carro mais competitivo, né, depois de anos na Lotus, e os dois não deram muito certo, até porque o Piquet é um cara assim, de uma personalidade bem controversa, bem forte. Então, desde o início, os dois não se deram muito bem. Tinha as questões de que o Mansell, por ser um piloto inglês, tinha um certo favorecimento ali da Williams, e o Piquet brigava muito em cima disso, em cima desse favorecimento.
E essa briga foi muito forte, especialmente na temporada de 1986, porque assim como Hamilton e Alonso, os dois permaneceram brigando pelo campeonato o tempo inteiro, e depois, na última corrida, quem acabou ficando com o título foi o Alan Prost, da McLaren, que só ficou na espreita e se aproveitou ali daquele pneu furado do Mansell em Adelaide, que acabou rendendo o bicampeonato do Prost em 86. Aí em 87 a McLaren perdeu força, a Williams ganhou, ficou mais forte, ali também a rixa dos dois ficou bem destacada, só que agora o Piquet de forma heróica, né, porque ele claramente teve seus reflexos prejudicados por conta daquele acidente em San Marino, mas o Piquet conseguiu o tricampeonato dele em 87, numa disputa bem tensa também com o Mansell, em que eles basicamente dividiam a temporada assim, de questões de vitórias, com o Senna ali de intruso e o Prost de vez em quando ameaçando um pouco também. Essa rivalidade é realmente o paralelo que você fez de dizer que é uma versão mais rústica de Alonso e Hamilton é total verdade. E, inclusive o Prost sendo campeão é surpreendente como o Raikkonen. Mas eu queria destacar a temporada que o Prost faz, principalmente a reta final, né? Porque ele ganha na Áustria, aí tem uma desclassificação na Itália, segundo em Portugal, segundo no México e vence a corrida na Austrália, que é a corrida do título. O Rosberg, que era o companheiro dele, termina o campeonato em sexto, né? Atrás do Stefan Johansson, por exemplo. Então eu acho que é um título tão absurdo, mas tão absurdo que denota não só como o Prost fez uma temporada espetacular, mas como essa rivalidade entre Piquet e Mansell foi tóxica para eles, né? E do mesmo jeito que o Raikkonen também, quando ele ganha o título, assim, ele tem uma arrancada espetacular, né? Porque em certo momento da temporada de 2007, o Raikkonen esteve atrás do Massa. Uhum. E aí depois ele meteu uma sequência de pódios que ele... mais ou menos 7 pódios consecutivos e tirou uma vantagem. É tipo quando aquele time ele depende de um resultado muito absurdo para classificar e ele classifica, sabe? Foi assim que o Raikkonen conquistou o título. E é aquela coisa, né? Acho que você tem que se aproveitar quando você tá um pouco atrás. Se você tiver condições também, você tem que se aproveitar, porque às vezes pode cair no seu colo, como foram esses 2 títulos. E o Raikkonen ainda contou com a mãozinha do Massa no GP do Brasil, né? Com certeza. O Massa ia ter a terceira vitória dele, ele abriu mão pro Raikkonen ser campeão. E tanto que no ano seguinte, o Raikkonen, acho que ele também deixou o Massa... Teve alguma ordem de equipe, não foi no Japão. Do contrário também pro Massa manter a chance de título. Exatamente. Qual que é a sua outra rivalidade? É Fórmula 1 também ou vamos viajar pelas categorias? Agora a gente vai para os Estados Unidos. Opa. Falar de 2 caras que não são americanos, né? Diga, quem são? Scott Dixon e Dario Franchitti, que foram companheiros de equipe na Ganassi por 5 temporadas. E essa rivalidade eu estava até fazendo umas pesquisas sobre, para falar melhor, e eu vi uma definição muito boa que foi chamada de a rivalidade silenciosa. Porque Dixon e Franchitti não eram caras assim que se odiavam, eram caras que tinham bastante respeito um pelo outro, e imagina até que eles até foram assaltados juntos um tempo atrás, então imagina que são amigos. Mas porque eu acho que assim, quando você compete em alto nível contra uma pessoa por bastante tempo, acho que você acaba criando um certo desgosto pela pessoa, mas eles nunca deixaram essa rusga muito clara assim, na mídia, sempre esconderam bastante isso, e acho que hoje são caras de boa, são caras amigos e tal, e foi muito impressionante, porque os dois já eram campeões quando começaram a rivalidade ali dentro da Ganassi, e ali o Franchitti conquistou os títulos de 2009, 2010, 2011, o tricampeonato. O Dixon ficou com o título de 2013. E o que eu acho interessante é que eu particularmente considero o Dixon o maior piloto da história da Indy pós-ruptura. Uhum. A partir de 96, para mim, o Dixon é o maior da história. Mas é engraçado como o Franchitti ele é uma espécie de nêmesis do Dixon, porque o Dixon nunca ganhou o título enquanto o Franchitti esteve competitivo. Que, por exemplo, em 2003, ainda quando eles não estavam na mesma equipe, o Franchitti tem um acidente de moto no começo da temporada, não disputa quase a temporada inteira. Em 2008, que é o segundo título do Dixon, com a vitória na Indy 500, o Franchitti estava na NASCAR.
E depois de 2013 já é o fim de carreira do Franchitti, tanto que depois ele tem aquele acidente em Houston, e depois os títulos de 2015 e 2018, o Franchitti já não corria mais. O assassino Takuma Sato. Tem que falar isso aqui. É importante frisar que o Franchitti teve 0 culpa no acidente que encerrou a carreira dele. Então, nessas 5 temporadas, o Franchitti conquista 3 títulos, um diretamente em cima do Dixon, que é em 2009. O Dixon liderava o campeonato até a penúltima prova, o Franchitti ganha a última corrida e ganha o título. 2010 e 2011, o Dixon teve anos um pouco piores, um pouco mais irregulares, e aí o Franchitti precisou superar o Will Power para garantir os seus campeonatos. Mas eu acho uma rivalidade interessante, porque mostra que às vezes você não precisa odiar necessariamente o seu oponente, basta você ser um competidor de alto nível, como eram os dois dos grandes nomes da história que estiveram frente a frente e resultou numa rivalidade mais saudável, mais sadia. Pois é, eu queria dizer que eu também acho o Dixon o melhor piloto da Indy desde a ruptura. E é tão curioso como essa rivalidade ainda existe, mesmo que eles sejam amigos, que eles se respeitem muito, porque o Franchitti ainda tá no carro 10, né? Ele continua cuidando não é bem cuidar da carreira, mas ele é uma espécie de consultor, de guru, para quem ocupa o cargo de segundo Dixon da equipe, porque a Ganassi virou a Chip Dixon Team, e o segundo piloto é basicamente um auxiliar, e o Franchitti que tem esse papel de meio que tentar puxar o cara para cima. Esse ano até que deu certo. Com certeza, a Ganassi está meio que numa Dixon dependência nos últimos anos, né? Tá com uma dificuldade de se acertar com o segundo carro, mas acho que o Rosenqvist assumiu bem esse papel, e eu adoraria ter o Franchitti me dando conselho o tempo inteiro, então acho que o Rosenqvist está num lugar certo. Pode descambar e falar o que eu adoraria do Franchitti? É melhor guardar pro podcast depois da meia-noite. Então tá bom. Ô, Gabo, você acha que no grid atual da Fórmula 1 tem espaço para alguma rivalidade? Então, além de Vettel e Leclerc, eu vou seguir o que vocês falaram antes de Ricardo e Ocon, né? O Ocon ele já não tinha um relacionamento dos melhores com o Sérgio Pérez, ele provoca, né? A gente viu que, por exemplo, toda aquela treta que ele teve com o Verstappen, acho que não tem como a gente negar de que o Ocon ele meio que foi um isqueiro para o Verstappen ter uma atitude um pouco mais drástica. Então, o Ricardo também, ele é um cara que na minha visão ele é curioso, porque ele tem toda aquela questão do carisma, ele gosta de aparecer, mas pelo que a gente viu em Drive to Survive também, ele tem um estigma assim mais de matador, de que quer sempre estar no topo. E como ele ficou um pouco ofuscado nos últimos anos pelo Verstappen, eu acho que pode acontecer a mesma coisa com o Ocon. Mas também depende se o time vai ser competitivo ou não, porque eu não acho que vai ser tão legal a gente falar de uma rivalidade que os caras briguem pelo 7º lugar. Perfeitamente. E no grid da Indy, você acha que tem alguma? Ou você acha que Pagenaud e Newgarden é a maior, ou tem espaço para alguém se meter aí? Ericsson e Rosenqvist. Acho que Pagenaud e Newgarden é interessante porque eles estiveram frente a frente bastante tempo, nos últimos anos. Os 2 títulos do Newgarden, o vice foi o Pagenaud. Mas eu acho que o Pagenaud ele está entrando. Acho que ele é de uma era diferente do Newgarden. Acho que, apesar eles entraram na Indy quase ao mesmo tempo, mas acho que o Pagenaud vai ter uma vida na Penske um pouco mais curta. Acho que daqui a alguns anos, 1 ou 2 anos, ele deve trocar. Uma rivalidade que eu acho que ainda não aconteceu, mas pode, quem sabe, apimentar aí no futuro, é Alexander Rossi contra Colton Herta dentro do Andretti. Perfeitamente. Também acho que vai ser. Eu gosto disso aí. Essa promete. Obrigado, viu, Gabo? Obrigado, eu agradeço a vocês pela participação, bom programa. Volta sempre, abraço. Abraço. Bom, então já adianto que o próximo convidado vai ser Vitor Fazio, que é aquela nossa participação internacional, nossa participação DDI. O garbo e elegância do Padocast. Exatamente. Enquanto o Gil contacta o Vitor Fazio, Berton, fale mais um pouco então de Pagenaud e Newgarden. Por exemplo, essa temporada foi uma temporada que me decepcionou, porque
Na verdade, assim, as duas últimas eram temporadas pro Pagenaud estar com a faca entre os dentes, né? Querendo se vingar da derrota pro Newgarden de 2017. Acabou que 2018 foi horrível. E esse ano foi meio... meh, né? Porque o Pagenaud teve um lampejo. Maio do Pagenaud foi incrível. Venceu Indianápolis, teve bom desempenho. Mas ele tá como o Gabo falou, ele já tá no declínio da carreira dele na Penske. Dos 3 da Penske, ele deve ser o primeiro a deixar a equipe. Então, a rivalidade vai ficar mais pela lembrança daquele incidente de Gateway. E vai acabar, provavelmente no fim do ano que vem. É bem possível. Então, vamos com Vitor Fazio, o gaúcho de Berlim. Bom dia, boa tarde, boa noite, Vitor Fazio. Bom dia, Gabo. Bom dia, Berton. Bom dia para o pessoal que está assistindo, acompanhando o podcast de casa. Prazer participar aqui de novo com vocês. Prazer é nosso de te receber aqui. E nem tanto. Respeita. E aí eu já quero saber se você tem alguma sugestão de rivalidade aí pra gente. Tenho sim, eu vou focar na Fórmula 1, vou voltar alguns anos no tempo. E eu vou falar sobre uma rivalidade que acaba tendo muito a ver. Não tanto a ver, mas tem um pouco a ver com essa do Leclerc com o Vettel, que é a do Gilles Villeneuve com o Didier Pironi, que marcou o começo dos anos 80, especialmente 82 na Fórmula 1. Então conta um pouco mais pra gente de como foi essa rivalidade, que justamente deu origem à origem do tema de hoje, digamos assim. Pois é. Então, na verdade, o Villeneuve, ele é um piloto que fez uma carreira muito marcante na Ferrari. Ele passou diversas temporadas lá, ele fez atuações muito marcantes e ele se consolidou como esse primeiro piloto. Ele parecia aquele cara que estava destinado a um dia ser campeão com a Ferrari. Acontece que em 81 chega o Didier Pironi na Ferrari e logo ele começa a se consolidar como uma ameaça ao Villeneuve. E aí chega a temporada 82 e o que era só uma ameaça, alguma coisa que podia incomodar um pouco o Villeneuve, começa a crescer ainda mais, porque 82 é um ano em que a Ferrari pode ser considerado o melhor carro do grid. Então se desenha uma briga pelo título entre esses dois pilotos. E tudo explode, digamos assim, no GP de San Marino de 82, que é uma corrida em que o Villeneuve lidera, o Didier Pironi é o segundo colocado, e a Ferrari avisa para os dois pilotos, a gente vai fazer dobradinha, então é hora de desacelerar um pouco, cuidar do equipamento e, enfim, evitar problemas. O Villeneuve interpreta isso como uma ordem de equipe, que significa que ele foi escolhido para vencer a corrida, enquanto o Pironi entende que, a gente tem que cuidar do equipamento, mas ainda dá para brigar pela vitória. Ou seja, o Pironi consegue pegar o Villeneuve de surpresa, faz uma ultrapassagem na última volta e vence na frente de toda a torcida ferrarista. O que, para o Villeneuve, é a pior situação possível. O Villeneuve perde a vitória de um jeito bobo, de um jeito estúpido, e ele fica com a sensação de que foi traído. Ele, depois dessa corrida, fala uma frase que acaba sendo muito marcante, que é: eu nunca mais vou falar com ele, no caso, o Didier Pironi, e isso acaba sendo verdade, porque já no GP seguinte, em Zolder, o Villeneuve sofre o seu acidente fatal, e ele ainda não tinha feito as pazes com o Pironi, então, de fato, ele nunca mais falou com o Pironi. É uma rivalidade que foi muito breve, mas acabou sendo muito marcante por ter contornos trágicos. Então, foi um negócio muito pesado que aconteceu na Ferrari em 82. Exatamente. É uma rivalidade trágica, né? Até porque o Villeneuve morre no GP da Bélgica. O Pironi também não corre depois do GP da França mais, né? E assim, a Ferrari precisa trocar todo mundo. Entra o Patrick Tambay, entra o Mario Andretti. E o que era para ser uma temporada gloriosa, cheia de dobradinhas, possivelmente campeão e vice, vira um título super esquisito do Keck Rosberg, né? Pois é, na verdade, a situação do Pironi também foi trágica, porque ele sofre um acidente muito grave em Hockenheim, que acaba com a carreira dele na Fórmula 1. Ele não morre em Hockenheim, mas ele não consegue mais voltar para a Fórmula 1. E aí a Williams, que tinha um carro muito pior, consegue esse título besta com o Keck Rosberg, porque o Keck Rosberg, ele é um piloto que fez história e tal, mas ele levou um dos títulos, convenhamos, dos menos merecidos da história, porque ele só venceu
uma corrida e essencialmente tirou proveito do azar dos outros. Exatamente. Eu já disse em algumas vezes, em alguns programas, que eu odeio essa história de pior campeão, mas certamente, se fôssemos tratar dessa forma, o Keck Rosberg teria que aparecer na lista, porque por mais que ele tenha feito realmente história na categoria, seja pai de um campeão do mundo, coisa e tal, essa coisa da família é bem legal, mas é uma temporada muito esquisita. Sim, exato. Na verdade, o Rosberg o Rosberg, na verdade, é um piloto que ele tirou proveito de uma época em que a Fórmula 1 ela permitia esse tipo de surpresa, de ter alguém que não tinha o melhor carro e, por circunstâncias muito específicas, conseguir chegar lá e tirar o título. Isso é algo que nunca aconteceria hoje, precisou de situações muito específicas, como os dois pilotos da Ferrari sofrem acidentes muito sérios, mas enfim, o que conta mesmo é o que Rosberg poder dizer, batendo o peito, que ele é campeão mundial. Exatamente. Bora pra outra rivalidade. Você tem mais uma, é isso? Tenho sim, mais uma. Diga. Eu separei outra, que é aí sim envolvendo o piloto brasileiro, que é o Ayrton Senna contra o Hélio de Angelis, na Lotus em 85. Bem... É uma rivalidade que, na verdade, foi breve, porque durou só um ano, mas serve um pouco para mostrar quem era o Ayrton Senna, que era um piloto que era extremamente rápido, extremamente competitivo, e esses são adjetivos muito importantes para um campeão de Fórmula 1, mas ao mesmo tempo ele era um piloto que definitivamente não conseguia agregar numa equipe. Ele, para entender isso melhor, o De Angelis estava na Lotus desde 80, ele era consolidado como a estrela da Lotus na primeira metade dessa década, e o Senna chega em 85, e obviamente o Senna não vai respeitar esse status de primeiro piloto do De Angelis, ele vai para vencer corridas, ele vai para tentar se tornar o primeiro piloto da Lotus. E o De Angelis, evidentemente, ele não recebe isso com bons olhos, ele sente que a Lotus está se voltando demais para o Senna também, ele se sente um pouco isolado na equipe, e o De Angelis, ao invés de tentar seguir batalhando por esse posto de primeiro piloto, ele simplesmente desiste, faz as malas, vai para Brabham, exclusivamente por conta do Senna, e isso acaba sendo muito infeliz, porque é justamente na Brabham, em 86, que durante um teste em Paul Ricard, ele acaba sofrendo seu acidente fatal. Então, eu acabei conseguindo citar duas rivalidades com desfechos meio trágicos. É muito funéreo, né? Incrível. Incrível. Enfim, mas eu acho interessante essa rivalidade do Senna e do De Angelis, porque ela é meio alternativa até, porque, como a gente falou desde o começo do programa, todo mundo lembra de Senna e Prost. Mas foi bem difícil pro Senna bater o De Angelis, né? Não foi uma coisa... A primeira metade da temporada do De Angelis foi muito melhor que a do Senna, por exemplo. Exato. O De Angelis, ele vem assim em San Marino. O Senna tem aquela vitória icônica em Portugal, que é no começo da temporada. Mas a primeira metade de temporada do Senna em 85 foi muito fraca. Ele tava levando o tempo do De Angelis em corrida, em classificação. E é só na segunda metade que o Senna consegue encaixar uma sequência de pódios e começa a se consolidar como aquela figura que ele foi na Lotus, daquele cara que não tinha o equipamento, mas mesmo assim conseguia trazer os resultados. Acontece que no começo ele de fato sofreu contra o Hélio de Angelis, que era um piloto muito talentoso. E ele já tinha a mão do carro também, né? Exato, tava na sexta temporada pela Lotus, o Senna ainda tava pegando o jeito. Exatamente. O Citor Lázio, nosso querido Citor, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. E a gente vai deixar a @ do Vifar no post do podcast, para as pessoas ofenderem diretamente você por dizer que o Senna não agregava nada à equipe. Que fique claro que foi Vitor Fazio que disse isso. Não, pode vir no meu Twitter, @VitorFazio, pode me xingar que eu xingo de volta. Antes de você ir, só me responde uma coisa. Qual que é a sua esperança de rivalidade no grid atual da Fórmula 1? Bom, é um pouco difícil fugir do que já foi dito no programa até aqui. Eu só queria fazer um adendo, que não vai ser uma rivalidade, mas é algo que eu acho que vai ser interessante de acompanhar no futuro. Porque a gente tem hoje na Fórmula 1 uma Racing Point que a gente espera que se torne mais forte, e nessa mesma Racing Point a gente tem um Lance Stroll que é o filho do dono e tá levando o pau do Sérgio Pérez. Não tanto em termos de pontos, mas
via de regra, o Stroll termina atrás do Pérez. Sim. E eu acho que essa combinação, ela um dia pode se tornar um pouco mais bombástica, no sentido de, eu tô levando o pau do Pérez, me ajuda a resolver isso aqui. É bem possível. Bom voto. Gostei. Obrigado, viu? E eu que agradeço. É, Valeu, até a próxima. O Pérez teve problema com o Ocon também, né? Seríssimo. Eles quase se mataram na entrada da Eau Rouge. Algumas vezes, mas o ápice foi numa fechada que o Pérez fechou o Ocon na entrada da Eau Rouge. E praticamente ali, a um metrinho ali, eles estavam no lugar do Uber lá. Foi feio mesmo. Bem perigoso. Obrigado, viu? Vitor Fázio. Olha, só falta a Natália De Vivo aqui pra dar os votos dela. Posso dar um recado fora de rivalidade? Manda ver. É onde tem muita rivalidade entre companheiros de equipe da Escuderia GP. Opa, diga. Sábado, última etapa da Taça Grande Prêmio 25 anos. O terceiro mini torneio da Copa Grande Prêmio de Kart 2019. Ellison Gandolfo vem forte para confirmar a vaga na Escuderia GP, que vai competir mais uma vez com 2 karts nas 500 milhas em dezembro. Então fica o convite aí. Você gosta de andar de kart? Vem correr com a gente. Sábado, 15 horas na Granja Viana. Então o terceiro mini torneio acaba no sábado, mas a gente ainda tem um mini Endurance que vai ser em novembro. E fica o convite para todo mundo aí que gosta de andar de kart, dá pau no coleguinha, fala que anda muito, vem andar com a gente. Anda na pista lá. Gabriel, você já andou? Já andei. 2 vezes. 2 vezes. Como é que foi o desempenho? No Speedland eu fui muito bem. Fiquei em 7º na minha bateria. Na Granja Viana eu não fui muito bem. Foi uma prova que choveu bastante. Sofri. E o destaque é que a gente tem um campeão brasileiro de kart indoor na equipe, Gustavo Ariel. Foi campeão no último final de semana do Campeonato Brasileiro de Indoor. E então a gente vai forte para tentar trazer mais um troféu para a Escuderia GP. Pois é. Então agora é a hora de chamar Natália De Vivo. Bom dia, Natália. Tudo bem com você? Bom dia, Gaberson, Gil, todo mundo que tá ouvindo aí. Comigo tá tudo ótimo e com vocês. Tudo bem também. Eu fiquei sabendo que a senhorita vai trazer rivalidades de categorias alternativas. É isso mesmo? Alternativa depende do que você definir alternativo. Alternativa à Fórmula 1. Alternativa. Se você falar que a MotoGP é alternativa, você vai arrumar confusão. Não, alternativa à Fórmula 1, assim como a Indy já foi. Mande. Então, é que a Eve, ela quebrou um pouquinho minhas pernas, né? Que ela já citou a do Lorenzo e Valentino Rossi na Yamaha. Então, eu vou começar com uma que eu acho que tá fresca aí na memória de todo mundo, que foi Jorge Lorenzo e Andrea Dovizioso, que assim, eles não foi uma rivalidade, eles publicamente se odiavam, né? O Lorenzo, ele chegou a peso de ouro na Ducati, chegou com toda a banca que ia dominar, assumir a equipe. Acontece que demorou pra caramba, né? Ele entrou em 2017, demorou pra caramba pra ele conseguir se adaptar. E ele chegou bem numa fase que o Dovizioso, que já estava no time italiano desde 2013, ele pegou finalmente a mão da Desmocedice. E daí, a partir daí, o Dovizioso subiu pra caramba e o Lorenzo ficou aí sofrendo. Só foi conseguir 2 vitórias no final do contrato em 2018. E os dois, eles toda hora estavam trocando farpas. O Dovizioso chegou a falar que o Lorenzo não foi contratado para vencer só 2 corridas, e o Lorenzo falou que o Dovizioso sempre tentava minar a moral dele, que ele estava de saco cheio de tudo isso, e foi assim, uma das rivalidades que mais pegou fogo, mais pegaram fogo, né, da MotoGP. E é engraçado porque, beleza, o Dovizioso até chegou a tem brigado com o Marques pelo Mundial, mas não foi uma das equipes mais de ponta, assim, né? Então foi uma rivalidade bastante diferente, vamos dizer assim, porque não eram pilotos que estavam constantemente brigando ali por títulos, por vitórias e tudo mais. É curiosa essa rivalidade, porque assim, eu sei que o Lorenzo não estava bem quando a Ducati e ele decidiram romper para esse ano. Só que se você pega o final da temporada do Lorenzo, né, a reta final, as vitórias que ele conquista e ele não só fazia frente ao Dovizioso, como de vez em quando conseguia bater o Marques.
muito possivelmente a Ducati teria uma chance muito maior de fazer frente ao Marques com 2 motos, se o Lorenzo ficasse mais um pouco. O problema é que eles dois resolveram botar fogo na equipe, né? A gente fez muita piada com isso. Que quando o Lorenzo rompeu o contrato com a Ducati, ele começou a ganhar corrida. Pra mostrar assim, eu posso ganhar. Exatamente. Foi exatamente isso. Só que daí o Lorenzo, no final, acabou tendo aquele baita acidente em Aragão, ficou um monte de corrida fora, e daí também foi uma situação bastante difícil, não só para ele, como para o time, que ficou aí batendo cabeça, tendo que lidar com os 2 pilotos. Mas convenhamos também que dentro da Ducati estava todo mundo muito impaciente com o Lorenzo, cobrando resultados. Isso também acabou enchendo ele, né? Enchendo a paciência dele. Pois é. Você tem mais uma pra gente, Nath? Eu tenho. Eu peguei uma mais dos anos 90, que foi o Crivillé e o Durham. Os dois que... É mais ou menos esse negócio da Indy que o Gabo falou, que não foi uma rivalidade tão expressiva, assim, eles não chegaram publicamente a mostrar que não gostavam um do outro, mas os dois, quando eles corriam pela Honda, eles foram companheiros de 94 a 99, e eles foram 2 pilotos que estavam, assim, no auge do desempenho deles, estavam muito bem, brigando constantemente pelos títulos. O Durham acabou ficando com 5 títulos consecutivos, e o Crivillé ficou só com de 99. Essa briga explodiu mais em 96, quando eles brigaram de verdade aí, ponto a ponto, pelo caneco, que acabou ficando com o Durham. Mas eles também foram uma rivalidade bastante presente na MotoGP, que é bastante lembrada até hoje. Uma coisa que eu tava pensando, né, não agora, mas enquanto eu tava fazendo uma pesquisa pro programa, o fato da MotoGP e da Indy terem menos rivalidades icônicas do que a Fórmula 1 se explica de uma maneira bem simples e objetiva. A MotoGP e a Indy dão muito mais margem para que outras equipes, outras motos, vençam as corridas. Então, a partir do momento que você tem vários pilotos vencendo, tudo bem que agora tem o Marques que quebra isso completamente, mas historicamente você tem vários pilotos vencendo e naturalmente você tem 2 ou 3 equipes brigando pelo título. A Fórmula 1 pode não ser sempre dominada por alguma equipe, mas historicamente tem um carro mais forte do que o outro. E aí naturalmente tem 2 pilotos dessa equipe brigando pelo título. E é por isso que tem mais rivalidade que as outras, né? Nossa, isso faz total sentido. Só foi o que você falou, o Marques ele tem dominado, mas é só a gente ver. Kim já conseguiu vitória esse ano, Quartararo já quase conseguiu vitória, Viñales já venceu. Então, assim, apesar do mesmo cara sempre estar conseguindo título, tem muitas outras equipes que sempre estão na briga, sempre estão, pelo menos, para conseguir uma vitória, para conseguir pódio. Na Fórmula 1, a gente sempre vê Bottas e Hamilton fazendo dobradinha e talvez uma Ferrari, talvez uma Red Bull. Então, e na Indy também, apesar do Dixon também sempre estar na briga aí pelo título, a gente sempre tem mais margem para outros pilotos estarem na briga, o que acaba não esquentando tanto assim uma disputa pela interna, né? Porque acaba que os pilotos brigam mais pelo vice-campeonato do que pelo título, então acaba nem sendo uma coisa tão quente assim. Pois é. Ô, Nath, pra fechar, eu vou fazer uma pergunta um pouco diferente da que eu fiz pros outros. No grid da MotoGP, você acha que tem margem pra alguma rivalidade interna nascer aí? Tipo, Iannone e Alex Espargaró, olha só. Eu acho que eles já se odeiam, né? Sei lá, o Iannone sempre mete tanto pau. Mas eu acho que, quem sabe, um Quartararo e um Morbidelli, talvez. Bom. No ano que vem, assim, eu acho que os dois eles têm potencial, ainda mais que a moto da Yamaha tá começando aí a vir mais forte, porque eu não acredito que Petrucci e Dovizioso vão ter qualquer coisa, muito menos Lorenzo e Marques. Então eu acho que uma boa rivalidade é Quartararo e Morbidelli. Engraçado, né, que a moto esse ano teve uns incidentes diplomáticos dentro das equipes, tipo Iannone e Alex Espargaró, o Zarco falando do Paul Espargaró, o Crutchlow falando do Takaki Nakagami. Do Nakagami, sim. Mas não chegam a ser rivalidades, né? Grandes equipes, né? Uhum. Nunca das equipes realmente de ponta. Então, assim, parece que o negócio mesmo é que
tá na equipe pequena, né? Tá nas equipes pequenas, talvez pela cobrança de conseguir melhores resultados, não sei. E é sempre, né, o Crutchlow reclamando do Nakagami, o Iannone reclamando do Espargaró que tá sendo batido, o Zarco reclamando do Paul também que tá sendo batido. Então, assim, são os pilotos, vamos dizer assim, menores reclamando daqueles que estão dominando a equipe. Exatamente. Obrigado, viu, Nath? Obrigada a vocês, viu? Beijo e volte sempre. Beijo, tchau, tchau. Beijo, Ná. Ô, Rodrigo Berton. Diga, Gabriel Curti. Seu balanço final do programa, você queria destacar alguma das que foram citadas? Eu quero falar que o Jorge Lorenzo deve ser uma pessoa intragável de conviver. Porque não é difícil odiar o Lorenzo pelo que foi falado aqui hoje. O cara foi odiado pelo Rossi, odiado pelo Dovi, só não é odiado pelo Marques porque a gente sabe, o Marques ajudou ele ali numa clara simulação. Estava conversando disso na semana passada, indo embora. O Marques simulou ali. Se tivesse VAR na MotoGP, ia voltar. Tomou um bico do Rossi. Não vi. Não vi. É uma brincadeira, obviamente. Mas o Lorenzo, pra mim, é a pessoa mais intragável do esporte a motor. Ele é complicado, né? Curioso, porque anos atrás eu traçava o paralelo dele com o Alonso, né? Porque, obviamente, você pensa que são campeões do mundo, são caras muito bem-sucedidos. Ótimos pilotos. Ótimos pilotos e igualmente complicados e competentes no que diz sentido a rachar a equipe. Aí imagina Lorenzo e Fernando Alonso num carro do Dakar. O Lorenzo de navegador, eles iam bater mais do que o Alonso já bateu no Rally do Marrocos lá. E não ia ser fácil. Bom, eu acho que é isso, né? Eu acho que foi isso por hoje. Esse foi o Paddockcast número 37. Eu espero que vocês tenham gostado, que sigam acompanhando as próximas edições. A gente volta na próxima quinta-feira, mesmo horário, 11 horas, talvez um pouco depois disso, não muita coisa, mas eu mais uma vez reforço o convite para que vocês sigam acompanhando nossa programação no YouTube. Paddock GP na terça-feira, com a discussão do final de semana e do noticiário. O GP às 10, todos os dias, 10 da manhã e 10 da noite. O Prancheta GP na quinta de manhã. O briefing no sábado e no domingo de corridas da Fórmula 1. Inclusive, nesse final de semana no Japão, a gente espera que tenha briefing. Se não tiver corrida, a gente vai fazer o campeonato Copa Grande Prêmio de Stop, onde mostraremos todo o nosso conhecimento de esporte a motor no Stop. Muito bom. Então, se não tiver corrida, vai ter campeonato de Stop. É isso, viu? Agradeço de novo o Gil, que está aqui com a gente, fazendo mais esse programa. Obrigado pro Berton, obrigado para você de casa, obrigado a todo mundo que participou do programa. Semana que vem estamos de volta. Tchau!